vamos estar orando nesse momento para dar início ao nosso culto. Que o Senhor venha falar contigo nessa noite. Que se o teu coração ele está sem esperanças, que nessa noite ou neste dia, de acordo com quando você está assistindo esse vídeo, o Senhor ele possa trazer alegria ao teu coração e Ele possa trazer novas expectativas em relação ao futuro, que Ele possa trazer novas esperanças em relação ao que Ele tem como promessa para a sua vida, que Ele possa novamente avivar uma chama que um dia ardeu no seu coração e que no final dessa palavra, se você está aqui por um acaso ouvindo e você está passando por um momento onde você não tem sentido a presença de Deus e você está buscando por isso, sabe, aquela chama que um dia ardeu e talvez se apagou e novamente você quer ver isso incendiando o seu coração, que nessa noite, no final desta palavra, você possa entender o quanto Deus te ama e quais são as promessas que Ele tem para a sua vida e que esses questionamentos que você tem se feito sejam respondidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste momento vamos estar adorando ao Senhor com uma canção. Eu convido você a estar conosco. Espero que Deus venha falar aos nossos corações esta noite. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Santo Tu és, Senhor. Queremos contemplar a Tua glória. Oh, Senhor, Te damos glória, Te damos toda a honra. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, é sempre amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, é sempre amém. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
Fala aos nossos corações essa noite. Transforma, Senhor, a nossa mente, a nossa alma. Precisamos de Ti, Jesus. Aleluia. Amém, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso é o nome do Senhor. Deus é poderoso. E Ele é poderoso para fazer abundantemente mais em nossas vidas. E nessa noite eu quero que você me acompanhe nessa palavra. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar o teu coração. E eu tenho certeza que no final dessa palavra, se você está assistindo agora e está precisando encher o seu coração com mais esperança, sabe, essa palavra eu vou falar a respeito de um personagem na Bíblia que ele passava por um momento onde ele estava desacreditado. Eu coloquei o título nessa palavra de um estudante pessimista. Era alguém que estava desacreditado de que ele poderia ver uma saída para a situação que ele vivia, desacreditado de que as promessas que Deus tinha para a sua vida poderiam se cumprir. Ele estava desacreditado das informações que chegavam a ele a respeito daquele que poderia transformar de uma vez por toda a sua vida. E essa palavra fala também a respeito de alguém que está talvez assistindo e sente como se estivesse distante de Deus, sente como se já tivesse vivido um momento anterior onde sentia mais a sua presença, onde estava mais próximo de Deus, e agora vive um momento na sua vida onde aquela chama que ardia no seu coração, que um dia viveu, já não existe mais. Aquele fogo, aquela paixão por falar das coisas de Deus, aquele primeiro amor, parece que se apagou, parece que está distante, e Deus está te chamando hoje de volta a Ele, a ter novas experiências com Ele, né? E também uma palavra de bastante ensino, né? Você que gosta de aprender um pouco mais da Bíblia, eu quero hoje trazer algumas coisas que são interessantes, né? Então presta atenção e me acompanha. Você que tem esses grandes questionamentos da vida. O livro de João, o Evangelho de João, é um dos evangelhos que eu mais gosto. E o Evangelho de João, no capítulo 1, ele começa com algo que chamam de o prólogo. O Evangelho de João, no capítulo 1, João ele começa escrevendo algo que, na verdade, já está revolucionando o que tinha como pensamento filosófico daquela época ao contemporâneo em relação às nossas vidas, ao nosso propósito. Deus tem um propósito para você. E ele começa dizendo no capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa declaração de João, ela cai como um raio no mundo dos filósofos da época. Eu vou te dizer por quê. Porque eles acreditavam que o mundo era regido, na verdade, por uma força da natureza, uma força abstrata, uma força do acaso, uma força irracional, que levava, na verdade, só pessoas com um intelecto mais avançado, vamos dizer assim, a entender como que funcionava essa força da natureza. E essa força eles davam o nome de Logos. Vai aprendendo um pouquinho agora aqui. Logos. O Logos era o verbo. O Logos era o que eles entendiam como alguém que, não como alguém, mas como algo, na verdade, que influenciava as vidas das pessoas. E João agora ele está na frente dessas pessoas e ele está dizendo para elas assim, na verdade não se trata de algo, mas o Logos é alguém. Não se trata de uma força imaginária, e o mundo não é como cita uma das obras de Shakespeare, um lugar cheio de som e fúrias, mas na verdade o mundo é um lugar onde existe alguém que o criou, e só não o criou, como também tem um propósito. Ele vai dizer, ele tem um telos.
Ele tem um propósito para as pessoas. Mas para eles não fazia sentido. E ele vai dizer no versículo 14: e o verbo, e essa pessoa, ele se fez carne e habitou entre nós. Esse alguém que rege o mundo, ele só não rege o mundo como ele habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E isso que João fala aqui no texto soa como uma insanidade, mas ao mesmo tempo traz uma revolução, porque João está falando que a resposta está em algo e a resposta não está em alguém. Por isso que na verdade muitas vezes nos entristecemos, por isso que talvez o teu coração anda angustiado, porque você está esperando a sua resposta em algo, e a sua resposta real, aquilo que preenche o verdadeiro vazio do seu coração, é alguém, e é Jesus. Não é o melhor telefone, não é o carro do ano, mas é sim alguém, é Jesus. Não depende, na verdade, daquilo que você tem como bem material, mas depende de alguém que caminhou na terra, alguém que veio até nós, e alguém que tem um propósito. É isso que ele está falando, e para eles não faz sentido, porque para eles era, na verdade, uma busca intelectual que fazia você entender, e isso fazia, na verdade, distinção. Porque se realmente fosse como os filósofos falavam, nem todas as pessoas teriam acesso ao entendimento. Mas não, João está trazendo, na verdade, agora, a verdade. Ele está trazendo, na verdade, aquilo que realmente importa. E naquela época, presta bem atenção, naquela época não existiam escolas, naquela época não existiam universidades. Então, se alguém quisesse, na verdade, estudar alguma coisa, essa pessoa ela precisaria procurar um mestre, e esse mestre iria ensinar essa pessoa. E muitos jovens daquela época procuravam alguns desses mestres. Um dos mestres mais conhecidos da época era João Batista. Você já deve ter ouvido falar. João Batista era primo de Jesus, usava uma roupa que era feita de pele de camelo, comia gafanhoto e andava no deserto, e as multidões o seguiam. E João Batista tinha alguns alunos: André, o seu irmão Pedro, Felipe, Natanael, alunos de João Batista que o seguiam. E João Batista vai falar aqui no capítulo 1, no versículo 29, a respeito do Cordeiro de Deus. Ele falava a respeito do Cordeiro de Deus. João Batista trazia esperança aos seus alunos, falando a respeito do Cordeiro de Deus, que era o Messias, que era aquele que viria para libertá-los. Agora você talvez está vivendo num momento onde você até entende alguma coisa do que eu estou falando, onde você até está absorvendo algum ensinamento, mas na verdade o seu coração não tem esperança, porque mesmo que João Batista tivesse muitos alunos e que eles escutassem os ensinamentos de João Batista, isso não significava que, na verdade, eles estavam acreditando no que João Batista falava. Eles não estavam acreditando naquilo que João Batista dizia. Sabe quantas vezes, vamos falar sério, olha bem aqui no meu olho agora e me responde a verdade, vamos ser honestos. Quantas vezes você recebeu promessas de Deus e você virou as costas como se isso nada mais fosse do que palavras jogadas ao vento? Quantas vezes um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta de Deus foi até você e falou aquilo que Deus pensava ao teu respeito, ou aquilo que você precisava fazer, ou liberou uma palavra revelada a respeito do seu destino e dos propósitos que Deus tem para a sua vida, ou ele falou para você: as coisas vão melhorar se você tomar tal atitude, mas você virou as costas porque você não tinha esperança para crer nessas palavras. João Batista falava a respeito do Cordeiro de Deus, e eu estou aqui hoje falando com você a respeito do Cordeiro de Deus. Alguns daqueles alunos ouviam o que João Batista falava, e quando eles ouviam o que João Batista falava, o seu coração se enchia de ânimo, de paixão, de alegria, e eles sabiam que aquilo era real e era verdade, mas cedo ou mais tarde iria acontecer. Mas entretanto tinha outros que talvez ouviam as mesmas palavras e não davam a mesma ênfase, e não tinham o mesmo ânimo, e também não tinham a mesma fé para crer naquilo que João Batista pregava. E talvez você se encontra nesse estado de que você até escuta uma palavra de Deus, você até escuta uma pregação, você até escuta uma música, ou alguém vem orar por você, mas mesmo assim você continua desesperançoso. Agora eu acertei.
Mesmo assim, você continua desesperançoso, você continua para baixo. Sabe, às vezes você fica pensando, o que falta para eu mudar? O que falta para mim? É levantar a minha cabeça e sair do lugar onde eu estou. E aqui vai contar a respeito desse estudante. Eu quero que você preste atenção, porque eu não quero que você seja aquela pessoa que termina... Eu dar a resposta antes mesmo de eu terminar a pergunta. Eu não quero que você seja essa pessoa que vai sair daqui antes mesmo de eu terminar de falar aquilo que Deus pensa ao teu respeito. Eu não quero que você seja essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa pessimista, e você não vai ser mais pessimista, amém? A partir de hoje, a sua vida muda. A partir de hoje, o seu coração se enche de esperança, e você vai ser uma pessoa otimista. E olha o que diz a palavra de Deus a partir do verso 43. Eu vou ler do verso 43 até o verso 51. Eu quero que você me acompanhe, é uma história interessante, nós vamos caminhar por cima dessa história. Diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Felipe, e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Presta atenção, Felipe encontra com Jesus e ele vai correndo para Natanael falar a respeito do seu encontro, e ele conta isso empolgado: achamos aquele que Moisés falou. E disse-lhe Natanael: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Presta atenção nessa pergunta. Natanael, escutando com o que Felipe fala com alegria a respeito de quem ele encontrou, diz: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Felipe fala para Natanael: então vem aqui, vem comigo e vamos conhecer ele. E Jesus viu a Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, eu vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe, quando você ouve falar de Jesus com um coração aberto a respeito das coisas que Ele tem para você, você não tem como não ficar empolgado. Você não tem como ficar parado. Sabe, se você já teve um encontro verdadeiro e real com Jesus, você sabe do que eu estou falando, você sabe como foi o seu primeiro amor, você sabe como foi essa chama que ardeu no seu coração. Deixa eu contar para você como foi o meu encontro com Jesus. Eu não havia nem ido na igreja ainda, e eu tinha, na verdade, pavor de crente, eu não gostava. Minha mãe me ligava e queria ficar falando da Bíblia, e queria ficar conversando a respeito de Deus, e eu não queria ouvir o que ela tinha para dizer. Eu pegava o telefone, colocava em cima da mesa e saía, e eu voltava. Se ela estivesse na linha ainda, eu continuava conversando com ela. Mas chegou um dia que eu passei por um momento difícil na minha vida, e com muito orgulho no coração eu não quis pedir ajuda para ninguém. E por causa disso, mesmo eu com todo esse orgulho e com esses defeitos que eu tinha, chegou um dia que eu entrei numa kitnet que eu morava, que tinha uma cama, uma geladeira, um fogão e um sofá. E era de noite, e eu cheguei do trabalho, e eu abri a geladeira, e naquela noite não tinha nada na geladeira para mim comer. Era mais ou menos umas 10 horas da noite. E naquela noite eu comecei a pensar a respeito do Deus que a minha mãe me falava. E naquela noite eu não tinha mais saída, e eu entrei em desespero. Então eu peguei, me ajoelhei no sofá daquela kitnet e comecei a chorar. E eu chorando, eu fiz uma oração. Eu disse assim: Senhor, Deus da minha mãe, se tu realmente existe, e se tu realmente se preocupa comigo, como ela diz, faz alguma coisa por mim. E eu lembro que na mesma hora, quando eu terminei de fazer essa oração, alguém vai lá e bate na porta.
E alguém bate na porta, eu levanto, com os olhos marejados, né? Estava chorando. E quando eu abro a porta, a dona do kitnet onde eu tinha alugado, ela está ali e ela não me conhecia até então, ela nunca tinha me visto, eu tinha alugado com o filho dela, não com ela. E ela disse assim para mim, eu não sei o porquê, mas eu estava no restaurante agora de noite e eu senti que eu deveria te trazer uma marmita. E eu peguei aquela marmita chorando, agradeci ela. E a partir daquele dia eu entendi que Deus era real. E a partir daquele dia começou a brotar uma chama no meu coração. E não demorou muito tempo para aparecer pessoas na minha vida que me levaram para mais próximo do Espírito Santo, para próximo de Deus. E aquela chama ardia tanto no meu coração que naquela época eu andava com pessoas que faziam coisas erradas assim como eu, e tudo que eu mais queria era falar a respeito de Jesus para essas pessoas. Eu falava de Jesus o tempo inteiro. Eles achavam que eu já era louco, que eu tinha ficado mais louco ainda, que eu era um fanático e eu não estou nem aí. Eu lembro que alguém falou um dia para mim assim, eles já estão fazendo lavagem cerebral contigo? Talvez você ouviu essa mesma frase que eu ouvi. E eu falei, sim, eles estão fazendo, porque a minha mente está sendo purificada como eu nunca vi antes. Porque eu estou me tornando alguém mais santo, porque eu estou me tornando alguém mais feliz, porque eu estou me tornando alguém mais alegre, e eu sei o motivo disso, e porque eu sei o motivo disso, eu preciso compartilhar com as outras pessoas. Esse era Felipe falando com Natanael, aquele a quem Moisés falou por tantos e tantos anos, nós ouvimos a respeito que um dia ele viria, ele chegou, ele está aqui. Sabe, quem sabe você já teve um primeiro amor e o seu coração esfriou e aquela paixão que você tinha por falar de Jesus se acabou. Colossenses 2:6 diz, da mesma forma que recebeste a Ele, agora andai nele. Eu quero que nesse momento, por um instante, você pare e comece a pensar e comece a lembrar daquelas ideias que você tinha, de como você amava trabalhar nos ministérios, de como você amava estar na igreja, de como era tão bom falar de Jesus, de como você gostava de levantar de madrugada para orar e sentir a sua presença. Comece a lembrar agora daquilo que Ele já fez, porque da mesma forma que recebeste a Ele, agora andai nele. Você precisa continuar nesse processo. E quem sabe talvez você esteja se perguntando, mas eu não sinto a presença de Deus, Fábio. É que naquela época eu sentia a presença de Deus e hoje eu não sinto mais. Sabe, sentimento não sustenta uma aliança, mas a aliança sustenta o sentimento. Pare de achar que você vai andar na mesma ênfase que um dia você andou porque você está sentindo, mas você vai andar na mesma ênfase, na mesma paixão e no mesmo amor que um dia você já andou, porque você tem uma aliança com Ele. Pare de querer perguntar para Deus aonde você está. Sabe que Ele não vai responder as suas perguntas, mas Ele vai responder as suas respostas. Tem vezes que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Tem vezes que você vai precisar parar de fazer perguntas e vai precisar dar passos de fé, que mesmo sem aquele sentimento você caminhe. E você, sabe, coloque o seu joelho no chão e por mais que você não sinta, diga, Pai. Pai, Ele vai reconhecer a tua voz. Quando você falar Pai, a sua voz vai ultrapassar qualquer líder, qualquer anjo, qualquer pessoa e vai direto ao coração dele. E não tem como Ele não reconhecer a tua voz. A tua voz é como um sopro que toca o coração de Deus. Ele continua sendo teu Pai e Ele continua te amando da mesma maneira que Ele sempre te amou. E as promessas deles continuam de pé ao teu respeito. Sabe, pare de olhar para as pessoas e enxergar nelas só os erros. Ele te chamou para ser sal, para ser luz. E eu sei que talvez você se decepcionou com alguém e isso você acha que por esse motivo você precisou se afastar. Mas você não foi chamado para ser sal grosso. Você não foi chamado para olhar os erros das pessoas. Você foi chamado para ter paciência com as pessoas. E essas pessoas que mais te dão trabalho, que são mais difíceis de serem transformadas, são as pessoas que mais transformam você.
Porque as pessoas que mais difíceis são de ser transformadas, mais transformam você. Porque elas exigem de você paciência. Lembra? Paciência. Que a paciência produz experiência e a experiência produz esperança. E contra a esperança nada pode se opor porque é dada pelo Espírito Santo e não há confusão. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter essa chama de falar muitas vezes de Jesus, assim como o Felipe falou, e encontrar um Natanael da sua vida que não vai querer te ouvir. E não tem problema se ele não vai querer te ouvir, porque muitas vezes você vai ter que se importar com essa pessoa. Porque as pessoas elas só vão dar importância para aquilo que você fala quando elas se sentirem importantes para você. Se a pessoa se sentir importante para você, então o que você fala se tornará importante para ela também. Então dá um passo para trás agora. Começa a analisar um pouco a respeito daquilo que Deus já fez. Sabe, que o teu coração tenha esperança. Vamos voltar aqui na leitura. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Sabe, tem coisas que só Jesus sabe ao teu respeito, ninguém mais. Ele conhece todas as tuas dores. A Bíblia, na verdade, não fala o que Natanael fazia debaixo da figueira. Você vai encontrar vários estudos, teólogos, tentando explicar o que Natanael fazia debaixo da figueira, mas a verdade é que a Bíblia não diz o que Natanael fazia debaixo da figueira. Com certeza era algo importante, a ponto de quando Jesus fala, ele se convence e deixa de ser aquele menino snob, aquele menino que estava desprezando o homem de Nazaré. Sabe por quê? Porque Natanael, na verdade, não era de Jerusalém, mas as pessoas de Jerusalém, elas costumavam, na verdade, menosprezar os galileus. Tem vezes na nossa vida que as pessoas vão nos menosprezar. Tem vezes nas nossas vidas que as pessoas vão nos olhar torto. É da raça humana, muitas vezes, a gente achar que para que nós possamos nos sentir melhor, nós precisamos menosprezar os outros, sabe? Fazer diferença. Tem gente que diz assim, aqui estão os intelectuais e ali estão os outros, ali está o resto. Né? Como se eles dissessem, de Nazaré, Natanael pergunta, daquele lugar, daquela cidade, daquele bairro, de lá vai surgir alguém. E às vezes você acha que Deus está olhando para o lugar de onde você veio. Você acha que Deus está preocupado com quem foram os seus pais. E não, Deus não está preocupado com isso, porque o cristianismo é justamente o contrário disso. Jesus era de Nazaré. Jesus era de Nazaré, não importa o lugar onde você nasceu, ou o lugar onde você vive, ou quanto que você tem na sua conta bancária, ou que carro seus pais têm na garagem, ou que carro você tem na garagem. Jesus, ele continua sendo o mesmo e ele continua te chamando para fazer a diferença, independente dessas coisas, porque não é algo que você tem, mas é alguém que está na sua vida. Sabe, o cristianismo ele é totalmente diferente de outras religiões. Ele é totalmente diferente. O cristianismo ele é de Nazaré. E o cristianismo ele é tão diferente que se você parar para pensar, todas as outras religiões, elas vão pedir que você faça alguma coisa para se conectar com Deus. Sabe o que as religiões elas dizem? Que de alguma maneira você vai precisar cumprir regras, utilizar todas as suas forças, quem sabe esvaziar a sua mente ou chegar numa média acima no seu intelecto para que de alguma maneira você consiga se conectar a Deus. Quando o cristianismo diz para você, você não pode fazer nada, por isso Jesus veio e fez por você. Aquilo que você não é capaz, Jesus veio e fez por você. Por isso que o cristianismo ele engloba todas as pessoas. Sabe, na Europa pré-cristã, o normal do ser humano até a dada época
era a natureza, e a natureza é o mais forte vence o mais fraco. E quando os monges eles começam a difundir o cristianismo naquela época da Europa pré-cristã, numa Europa pagã, eles achavam que a sociedade poderia ruir, porque agora eles estão dizendo que você deve amar os seus inimigos, eles estão dizendo que você deve se preocupar com os pobres, com os mais fracos e com os órfãos. Eles estão dizendo que independente da raça, independente do gênero, independente dos talentos, todos nós somos imagem e semelhança de Deus e por isso todos nós merecemos dignidade e respeito. E essas coisas não sentam, essas coisas não fazem sentido na cabeça de pessoas que acham que a lei do mundo e da natureza é o mais forte e vence o mais fraco. Se nasceu para ser pobre, vai ser pobre sempre. E aí o cristianismo traz uma outra ideia, um outro olhar, e as religiões vão dizer, aqui está as respostas para os grandes questionamentos da vida. E o cristianismo vai dizer, Jesus é a resposta para os grandes questionamentos da vida. Sabe, Jesus veio fazer por você aquilo que você não era capaz de fazer. Então, o cristianismo não se trata de você tentando fazer alguma coisa para se achegar a Deus, mas de Deus vindo ao teu encontro e fazendo algo para te ter de volta nos braços dele. E quem sabe nessa noite você está me ouvindo e tudo o que ele mais quer é ter novas experiências contigo. E ele está te chamando novamente para ter novas experiências contigo, numa intimidade maior, para que você volte a viver aquilo que um dia ele falou que você viveria, só que você por algum motivo parou. Jesus está te chamando de volta. Sabe, ser cristão não é ser uma pessoa legal, porque tem pessoas que elas dizem assim, tá, legal essa parte da igreja e do crente, né? De ajudar os mais pobres. Legal essa parte de levar comida para o necessitado, de cuidar dos órfãos. Essa parte eu acho legal. Mas Jesus, a ressurreição de Jesus, me entregar para Jesus a minha vida. Sabe, ser crente não é ser legal. Eu vou falar algo para você. Tem várias religiões que também fazem essas coisas. Sabe, tem pessoas legais em outras religiões também, que fazem também boas obras. Cara, isso é periférico, faz parte do cristianismo, mas a obra central do cristianismo é um Deus todo-poderoso, majestoso, magnífico, vindo dos céus à terra e se fazendo frágil, vulnerável à morte humana, para que ele pudesse, na verdade, expiar os teus pecados e novamente ter um relacionamento contigo. E se isso é verdade, se isso que eu falei agora é real, então esse é o ato mais radical de amor, de abnegação já feito na face da terra, e nada vai superar isso nunca. Ele te amou e ele te ama. Então ser cristão não é só ser uma pessoa legal. Ser cristão não depende das suas boas obras. E talvez você parou porque você foi mal ensinado. E você acha que Deus só vai te amar se você tiver boas obras. Deus, ele te ama. E você precisa receber esse amor. E agora, recebendo o amor de Deus, você decide: eu vou fazer a diferença. Ele te amou primeiro. Antes das suas boas obras, ele decidiu vir ao teu encontro. Ele que escolheu você. É diferente do que o mundo prega, sabe? O cristianismo vem e traz uma revolução no pensamento humano, mas isso vem desde a antiga sociedade, isso vem desde Gênesis. Se você abrir uma janela para entender um pouco da cultura dessa sociedade de Gênesis, como eles viviam, você vai ver que o mundo, que as pessoas, elas sempre escolhiam os filhos primogênitos. As pessoas, elas davam a maior parte da sua herança para o primogênito e talvez sobrasse alguma coisa para o segundo ou terceiro filho. Porque o primogênito era o que ia dar seguimento na família. O primogênito mais velho era aquele que daria continuidade. Mas sabe o que Deus faz? Deus vem e ele escolhe Abel ao invés de Caim. Ele escolhe Isaque ao invés de Jacó. Ele escolhe Davi ao invés dos seus 11 irmãos. Ele não escolhe aquele que o mundo diz que tem que escolher. Ele escolhe aquele que é de Nazaré.
aquele que talvez é menosprezado, aquele que talvez ninguém dê nada. Se você olhar também as mulheres que tinham muitos filhos, elas eram tratadas como heroínas, porque elas também tinham a chance de perpetuar sua família, porque elas também, as mulheres que tinham muitos filhos, elas iam ter muitos soldados. E as mulheres que não podiam ter filhos, elas eram menosprezadas. E sabe o que Deus faz em Gênesis? Deus vai lá e escolhe aquela que o mundo diz que não. Não a que o mundo fala que deve ser abençoada, não a que o mundo fala que deve ser glorificada, a melhor, a maior, mas Deus vai lá e escolhe Ana, mãe de Samuel, Deus escolhe Sara, mulher de Abraão, Deus escolhe Isabel, a mãe de João Batista, abre-lhe a madre, porque Deus ele escolhe homens e mulheres, jovens e jovens que se sentem menosprezados, desprezados. Deus escolhe essas pessoas e traz para perto dele, e Deus está te chamando também. Não importa como você se sente, o que importa é o que Deus diz ao teu respeito, e Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe os que não são para confundir os que são, e Deus está te chamando hoje. Deus não está preocupado com nada que acontece ao teu redor, mas Deus está olhando para o teu coração, e se você tiver boa fé, mesmo com todas as suas dúvidas, Deus vai te chamar para fazer a diferença. Aquele menino, ele passava por uma crise de identidade. Natanael, ele tem um encontro com Jesus e ele passa por uma crise de identidade coletiva. Todos os jovens judeus, eles estavam há muito tempo sem saber o que Deus pensava deles. E quem sabe eles estavam se perguntando assim: será que Deus ainda nos ama? Será que ainda somos o povo de Deus? Será que esse Messias realmente virá um dia? Será que Deus nos esqueceu? Será que nós devemos esperar um pouco mais? Ou desistimos? Eles passavam por uma crise de identidade. Quem sabe você está assim. Você não entende mais do seu propósito, você desistiu dos sonhos de Deus para a sua vida. Você acha que as coisas que Deus falou não tem mais como se cumprir. E as suas esperanças acabaram. E tudo que você tem no seu coração hoje é nada mais além de muito pessimismo a respeito do seu futuro e do que vai acontecer daqui para frente. Quem sabe você está que nem Natanael. E quem sabe é o encontro com Jesus que vai mudar toda a tua história. Sabe, Natanael, ele chega para Jesus e ele tinha falado de Nazaré. Aquele de Nazaré, o filho do Zé Marceneiro. Esse aí é o Messias? É esse aí que vai salvar o nosso povo? Os jovens, os judeus estavam sob jugo de Roma. É esse que vai nos libertar dos romanos? O filho do Zé Carpinteiro de Nazaré? Quantas coisas Deus prometeu ao teu respeito e pessoas vieram e menosprezaram você e desacreditaram você e falaram que você não era capaz e você acabou dando ouvidos e acreditando nesses ladrões da fé. Deixa eu te dizer, na verdade quem dá a última palavra é Deus, e se Deus te chamou, a maior prova de que você é capaz é o fato de Ele ter te chamado. Se Deus te chamou é porque você é capaz. Se Deus te chamou é porque o cristianismo não envolve o seu intelecto. O cristianismo não envolve o quanto você é capaz de fazer. O cristianismo, na verdade, ele chama homens que estão dispostos a dizerem: eu sou falho, eu sou fraco, eu não consigo, e por isso eu dependo de um Salvador, e por isso eu dependo de alguém que é Jesus. Esse é o cristianismo. Talvez as outras religiões vai cobrar de você que você seja muito forte, mas Jesus não. Sabe por quê? Porque Deus diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele te fez com muito mais qualidades do que defeitos. Então pare de olhar para você de maneira pessimista, achando que você tem mais defeitos que qualidades. Não. Talvez o mundo diga isso, talvez pessoas falem isso ao teu respeito, mas Deus sabe muito bem quem você é e os talentos que Ele te deu, e Ele quer que você utilize esses talentos para implantar o seu reino. Vai dizer assim, voltar no texto aqui, Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: porque eu te vi debaixo da figueira, você crê? Olha só. Sabe o que Jesus está falando para ele aqui? Não importa se você tem o seu coração cheio de dúvida.
Mas também eu não quero que você acredite em mim, porque eu estou falando algo talvez que vai te saciar momentaneamente. Muitas vezes você pode até ser saciado momentaneamente no relacionamento, nas suas emoções ou nas suas necessidades. Em outra religião, você vai chegar lá e você precisa que eles te ajudem ou que eles te deem uma palavra de conforto. E eles podem até te dar uma palavra de conforto. Fique sabendo você que isso não é suficiente para que eles estejam falando a verdade. E é isso que Jesus está falando para Natanael. Só porque eu falei isso, você está crendo? Você precisa entender que existe uma verdade. E a verdade vai além das suas necessidades sendo atendidas. Sim, Jesus ele quer te dar a bênção, Jesus ele quer te abençoar e te tirar do sufoco. Mas não é por isso, porque outras pessoas podem te tirar de um sufoco também, e nem por isso elas são a verdade. A verdade é Jesus. O cristianismo é diferente e Jesus ele não está preocupado com as tuas dúvidas. Ontem eu falava a respeito disso. Deus está no controle e Ele não está em pânico, nem arrancando seus cabelos, olhando para você ou olhando para o mundo e pensando, nossa, eu não sei mais o que fazer. Então não fique pensando você que as suas dúvidas vão acuar Deus. Não. Você pode ter dúvidas. Você pode sim ter dúvidas, desde que elas sejam de boa fé. Natanael estava em dúvida. E não só isso, Natanael ainda havia menosprezado, dizendo, de Nazaré pode vir algo bom. Desde que as suas dúvidas elas sejam reais, de alguém que quer na verdade um encontro com Deus, você pode ir até Ele e dizer, eu estou em dúvida, Senhor. Jesus, Ele é gentil demais. Jesus, Ele é muito bom. Sabe, Natanael havia menosprezado ele. Sabe o que ele fala? Olha, o verdadeiro israelita em quem não há fingimento, um homem sincero. Ele vê as qualidades de Natanael. Da mesma maneira que ele consegue enxergar as tuas qualidades também. Independente das tuas fraquezas e dúvidas, da tua falta de fé, Ele olha para você e não te julga, mas vê as tuas qualidades, e esse é o encontro que Ele tem. E Ele dá uma palavra para Natanael que traz um sobrenatural de algo que ninguém sabia, mas só Natanael, de algo profundo para Natanael que somente Deus poderia conhecer. Muitas vezes, para você ganhar algo para Jesus, alguém para Jesus, a melhor maneira, a melhor chave de acesso é o sobrenatural. É uma palavra de conhecimento. É você sendo usado por Deus, falando algo da parte de Deus que a pessoa realmente precisava ouvir e vai saciar a sua alma. E ele estava com tanta fome de Deus, e sacia tanto a sua alma, que na mesma hora ele muda de ideia e ele fala, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Porque eu te disse que vi debaixo de uma figueira, você crê? Olha só que interessante o que Jesus responde. Coisas maiores que estas verás. Talvez você está esperando que Jesus vai te responder desse nível, mas quando se trata dele, Ele vai sempre suprir, aumentar e elevar as tuas expectativas, e coisas maiores daqui que você espera, você verá, e Ele vai te entregar nesse nível. Por causa disso, você crê, Natanael, eu tenho algo muito maior para você. Deus tem algo muito maior para a tua vida do que você imagina, porque os pensamentos dele são mais elevados. Porque quando se trata dele, ele não está só para suprir uma necessidade momentânea, mas ele quer, na verdade, suprir algo que é eterno no seu coração. Ele está aqui para ter um relacionamento real contigo. E ele fala, na verdade, eu digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é a verdade, não algo que vai te saciar momentaneamente, mas ele aqui está citando, na verdade, quando Jacó deita a cabeça numa pedra e ele tem uma visão onde ele vê uma escada que ligava a terra aos céus, e ele via anjos subindo e descendo, e esses anjos eram a presença de Deus, porque um dia o homem pecou, e o homem começou a fazer mal um para o outro, então o homem colocou uma pedra que separava os céus da terra, que separava o ideal do real, e agora ele está tendo um sonho que um dia essa pedra será removida, um dia a presença de Deus descerá, e Jesus está falando para Natanael, esse dia chegou, porque eu sou aquele que vou romper a
a pedra e que vou trazer novamente a presença de Deus aos homens. Eu sou aquele que vai fazer nova ligação dos céus e da terra. E Ele quer novamente trazer a sua presença para a sua vida. Não independe do que você fez de errado no passado. Deus quer construir uma nova história. Ele quer escrever algo novo e lindo na tua vida, onde você novamente tem contato com a sua presença. Ele está falando, na verdade, da visão que Jacó teve. Ele está falando de uma verdade que demorou muito tempo para se cumprir, mas se cumpriu na sua vida. Sabe, você precisa voltar a buscar aquele que pode saciar todo o seu vazio e toda a sua necessidade. Não porque Ele vai saciar a sua necessidade, mas porque Ele é a verdade, Ele é o amor. Ele não está preocupado com as suas dúvidas. E Ele não está pressionado por suas perguntas. Lembra do discípulo, lembra de Tomé? Tomé, ele é aquele discípulo que fala para Jesus: se é verdade mesmo, se é você mesmo, então deixa eu tocar nas tuas feridas. E Jesus fala para Tomé: como que ousas duvidar de mim? Quem você pensa que é para duvidar do rei? Não, Jesus não fala isso. Se você conhece a história, você sabe que Jesus é gentil. E que mesmo Tomé com o coração duvidoso, Jesus estende a sua mão para Tomé. E Ele só não estende a sua mão, mas Ele diz: toca-me, Tomé. Sabe, se você tem o seu coração com dúvidas a respeito daquilo que Deus já te falou, a respeito das suas promessas, se você está tão pessimista em relação ao seu futuro, pergunte, porque se a sua pergunta for de boa fé, Ele vai fazer questão de responder. Se achegue a Ele e diga: Senhor, por quê? Como eu faço daqui para frente? Sabe, Ele quer ter um relacionamento real e verdadeiro contigo. E Ele fala para Natanael, quem sabe: Natanael, você estava esperando que eu fosse subir num cavalo branco? Eu imagino Jesus, na verdade, puxando Natanael assim, abraçando ele, colocando a mão no seu ombro, sorrindo com ele e falando: você pensou que eu ia vir num cavalo branco, Natanael? E que eu ia salvar vocês de Roma? Natanael, o que eu vim fazer é muito maior do que isso. Não é algo momentâneo. É algo que vai salvar, na verdade, não só vocês, mas a humanidade. Natanael, espere sempre coisas maiores. Espere sempre coisas maiores. Quando se trata de mim, pode ter certeza que eu vim trazer nova vida, eu vim trazer uma vida eterna para vocês. Eu quero orar com você. Eu quero que hoje todo o medo, o pessimismo desapareça. E que a gente mude as nossas prioridades, que a gente mude a nossa forma de pensar. E qualquer que sejam as suas dúvidas, se achegue a Jesus. Que Ele venha novamente trazer aquela chama de falar a respeito das suas boas novas, do seu evangelho. Que nessa noite, se você está desanimado, cansado, exausto, Ele venha revigorar os seus ânimos. Que a sua esperança venha crescer. E se a sua esperança, de alguma maneira, com essa palavra, você sentiu que aumentou, e se de alguma maneira essa palavra falou contigo, eu quero que você curta, eu quero que você compartilhe, que você envie essa palavra para um amigo seu também. Sabe, começa agora a falar a respeito de Jesus. Faz que nem Felipe, sai correndo e contando do que Ele já fez na sua vida. Eu tenho certeza que você tem histórias incríveis a respeito do que Ele já fez. Que isso venha à tona, que isso venha à sua mente, que isso traga de novo uma chama ao seu coração e uma paixão pelas coisas de Deus. Se você precisar de oração, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Se você precisar de um atendimento individual ou de uma visita também. Devido ao decreto, nós estamos sem poder fazer culto, mas
nós podemos sim orar por você, orar pela sua família. Senhor, traga nesta noite, Pai, novamente uma paixão, um primeiro amor aos corações, tirando toda a desesperança, aumentando, Senhor, o nível de intimidade contigo, que o Teu Espírito Santo, a quem está assistindo, venha tocar, Senhor, que venha novamente sentir a Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Convidar minha esposa linda, maravilhosa, para vir cantar. Glória a Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Enquanto a gente vai cantando, você vai glorificando ao Senhor aí. Cantar uma música bem conhecida para você cantar junto, amém? Aleluia. Glória a Deus. No final do culto a gente vai estar orando por você, então mande o seu pedido de oração, escreva aí ou manda pra gente no WhatsApp. A gente quer estar orando por você e a gente crê num Deus detalhista, um Deus que realmente ama e que Ele vai cumprir sim a promessa dEle. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Espírito Santo de Deus, vai invadindo, Senhor, as casas, vai invadindo os corações. Se você sente a presença dele, se levanta onde você está, com fé, e declara essa letra. Declara que a sua vida pertence a ele. Você pertence a ele, a sua vida, o seu coração, o seu caminho pertence ao Senhor. Declara isso em alto e bom som. Declara isso para todo o inferno escutar, pois nós declaramos em alto e bom som que nós pertencemos a Jesus Cristo. Oh Espírito Santo de Deus, onderai, Yeshua.
agradecemos a todos que assistiram até aqui. Que o Espírito Santo venha agir de forma abundante, venha assim com sua presença. E que você venha ter sonhos proféticos, que você venha assim vencer e a sua esperança venha ser renovada. Em nome de Jesus.